Romanos 1, versículo 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. A gente lê essa 2 Coríntios, capítulo 4 agora. Versículo 3. Se não tem a Bíblia, ou não encontra, pode escutar. 2 Coríntios 4, versículo 3. Mas, se ainda o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século, está falando aqui do diabo, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. E por último, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, isso antes de 1 e 2 Timóteo, 2 Tessalonicenses 2, versículo 7. Porque já o mistério da injustiça opera, somente a um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então se revelará o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda, falando ainda do iníquo, é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade. Antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para o que, pelo nosso Evangelho, vos chamou para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler só até aí. Que o Senhor abençoe a sua palavra e nos ajude ainda nesses minutos que restam. O amigo pode ter percebido que em cada leitura que fizemos, nós temos a palavra Evangelho. Em cada uma delas traz alguma forma de como o Evangelho ou o conteúdo que tem o Evangelho. Romanos capítulo 1, nós lemos: o Evangelho traz a pessoa de Cristo. O tema do Evangelho é a pessoa de Cristo. E ali o Evangelho traz para nós uma justiça que vem de Deus. A Bíblia fala: Cristo, a nossa justiça. 2 Coríntios, capítulo 4, nós lemos também sobre o Evangelho. Se em Romanos nós lemos Deus procurando que estas boas novas cheguem em todo o coração, em todo o mundo, lá em 2 Coríntios nós também vemos que Deus tem o desejo que este Evangelho chegue.
Lá nós vemos que o Evangelho é apresentado como uma luz. Luz. No meio das trevas. Lá nós vemos Cristo. É a luz que pode e resplandece no coração do pecador, que é salvo. Lá nós lemos de um que não quer que isto aconteça. Vamos pensar depois. Nós ouvimos de Satanás, o Deus desse século, procurando de todas as formas impedir que a luz do Evangelho alcance, chegue aonde quer que Deus chegue, para operar naquele pecador, mudar ele, salvar ele, preparar ele para o céu. Segundo Tessalonicenses, nós lemos também do Evangelho. Lembram? Lá o apóstolo está dizendo que o Evangelho chama. O Evangelho chamou aqueles crentes. O Evangelho tem chamado pessoas, tem chamado crentes hoje. Todas as pessoas salvas aqui, o único meio delas terem encontrado a salvação é quando ouviram o chamado do Evangelho. Então, com a ajuda de Deus, Ele nos ajude para pensarmos um pouco e que seja esta palavra de bênção para todos nós, e principalmente para você que não é salvo esta noite. Então, Romanos capítulo 1, nós lemos que o apóstolo Paulo não se envergonhava deste Evangelho. Hoje o mundo tem vergonha do Evangelho. Alguns com razão, mas a maioria sem razão. Alguns têm vergonha porque o Evangelho está estragado pelos falsos, mas não é isto que viemos tratar aqui. Viemos tratar do Evangelho sadio, do bom Evangelho, do Evangelho que Deus tem prazer de nos apresentar. Este Evangelho não vem para nos tirar nada, não vem nos cobrar nada. Ele vem nos dar. Porque, primeiramente, este Evangelho, antes de Deus nos apresentar o que Ele tem para nos dar, este Evangelho começa nos mostrando a nossa necessidade desta justiça, deste Cristo glorioso, o Filho de Deus que veio a este mundo com o propósito único de salvar você. Se tivesse você, só você neste mundo, se tivesse só você nesta reunião, o Evangelho veio só para você. Se você fosse o único pecador na face da terra, este Evangelho tem o interesse de preparar você, de tal maneira que Deus pode te aceitar, limpo dos seus pecados. Mas para isso o Evangelho, primeiramente, tem que mostrar a grande necessidade que você tem de uma justiça, de um Salvador, que Deus quer que o pecador conheça. Primeiramente, o Evangelho mostra que todos pecaram. Esta é a realidade. Não importa por onde você passou, o que você fez, porque o Evangelho nos coloca você e a mim, todo mundo, não na presença de um padre, não na presença de um pastor, não na presença de uma igreja. O Evangelho nos coloca na presença de Deus. Perante Deus, a gente não precisa começar com desculpas, nos justificar quanto erros, pecados. Não. Ele só tem uma mensagem para nós. Todos pecaram. Todos. Aqui deste lado, desde o primeiro barco. E aqui também. Se o mundo começasse aqui, atrás de mim,
ir para lá e terminasse lá não sei onde. Então, a Bíblia está dizendo, Deus está dizendo, todos, se Deus estivesse aqui, nós estamos perante Ele. Ele olha para todos e diz, olha, quem teria coragem de levantar o dedo lá entre a multidão? Você teria coragem de dizer, ó Senhor Deus, você não me conhece bem. Será que você examinou toda a minha vida? Você teria coragem de dizer algo que Deus está afirmando a teu respeito, a meu respeito, de toda a humanidade? Todos pecaram. Não tem diferença. Você pode ter menos pecado do que a pessoa que está do seu lado, ou menos do que eu tinha. Mas não importa, você tem. Um pouco de veneno é suficiente para matar uma pessoa, como 2, 3 gotas, ou mais, ou vidro, vai matar igual. Um veneno potente, né? Então, esta é a primeira verdade que o Evangelho quer que você tome conhecimento. Todos que aproveitaram aqui da salvação em todo o mundo tiveram que receber esta mensagem no fundo do seu coração e dizer e reconhecer o que isso significa. Não é simplesmente você ter a informação, todos pecaram e Deus realmente vê que nós somos pecadores e a pessoa sentir-se mais ou menos confortada. Não, é a hora de começar em desespero. O que Deus está querendo dizer sobre isto? Primeiramente, que Deus, Ele é bom, Ele é muito bom. Ele é bom. Isso é bom, né? Mas o problema é que você e eu, nós não somos bons. E aí começa uma grande barreira, uma separação. Deus, através desta primeira revelação, desta mensagem, que mostra que todos pecaram, Ele quer destacar que existe uma separação entre Ele e você. Ele é santo, você é um pecador. Ele está anos-luz. Longe de nós, em relação à nossa posição. Pecadores, um Deus santo, um Deus bom, um Deus que é amor. Será que você ama todas as pessoas? Será que você é bom com todas as pessoas? O amor de Deus não é só para as pessoas que são boas, porque nós não somos bons, mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo todo. Aí há uma desigualdade, há uma diferença, e Deus quer revelar isto. Ou seja, Deus está querendo dizer, meu prezado ouvinte, em resumo, você e eu, nós precisamos de um Salvador. Alguém que mude este estado da nossa alma. Alguém que transforme a nossa vida. É aqui que Paulo está apresentando neste Evangelho. Que através do Evangelho, Deus pode trazer a sua justiça para justificar o ímpio. Para mudar a vida que existe dentro de você, esta vida que está estragada pelo pecado. E Ele trouxe isto. Isto não está longe de você, meu prezado ouvinte. Se você esta noite quer a salvação de Deus, eu posso apresentar uma salvação que eu já adquiri. Mas não é só por isto. Ser minha própria experiência, isto não seria base suficiente, mas as Escrituras estão dizendo que Deus trouxe a salvação necessária para mudar a sua vida por completo. Por completo.
lhe deixaram a pessoa justa. Como diz alguém? Não é tão fácil. Não é tão fácil. E talvez não teria tempo para explicar toda a dimensão disto, mas em poucas palavras posso lhe ajudar. Por causa dos nossos pecados, existe uma separação entre o pecador e Deus. Mas não só isso. Por causa dos nossos pecados, dos seus pecados, este pecador vai criando uma dívida para com Deus, ofendendo a Deus, a ponto deste livro dizer que a ira de Deus sobre o pecador permanece. A ponto desse livro dizer que você já está condenado. Você não precisa praticar mais nenhum pecado para que Deus esteja irado contra você. Isso parece uma contradição, né? Porque eu disse que Deus nos ama, agora Deus está irado. Deus nos ama, mas nós estamos condenados. Ele é a única pessoa que pode fazer isto. Amar o condenado. Amar a com quem ele está aborrecido por causa dos seus pecados. E este amor, meu prezado ouvinte, é de tal maneira que ele quer salvar o pecador. Ele quer salvar você. Ele quer justificar, ou seja, ele quer limpar, ele quer transformar esta pessoa estragada dentro de você. Você tem interesse nisto? Se você não está interessado, deixa eu ver se você fica interessado. A cada segundo morre 2 a 3 pessoas estão morrendo no mundo. Por dia são 200.000 pessoas. Então eu vou repetir. 2 a 3 pessoas, aí da estatística, que morrem 2 a 3 pessoas por segundo. Sabe o que é um segundo? 1 segundo. 2 pessoas já morreram. 4, 6, 8, 10, 12, 14. Num dia morre 200.000 pessoas no mundo. Em 30 dias morre 6 milhões de pessoas no mundo. O mundo tem 8 bilhões de pessoas. Chegue em casa e faça as contas. 2 vezes 60, que é um segundo, vezes 60, que é um minuto, e vezes 60, que é uma hora, vezes 24, e vezes 30. Como é que você sabe que você não é a próxima pessoa da fila? A estatística. Se você for o próximo, aonde você vai estar na eternidade? Você tem essa salvação que o Evangelho está trazendo para preparar você para esta eternidade? Para que você tome consciência que você está separado de Deus já em vida. E você vai continuar separado de Deus depois da morte, se você não tiver esta salvação. É por isso, meu amigo, que Deus, Ele colocou alguém tão importante para ser o nosso Salvador, para que esta pessoa chamasse a atenção do mundo. Talvez um homem, um grande homem, não chamaria tanta atenção, um ser humano normal.
Um anjo também não. Mas ele enviou o seu próprio Filho. É isto que o apóstolo está apresentando aqui. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação. Quer dizer, uma pessoa vai se perder só se ela quiser, porque no Evangelho de Deus tem poder suficiente para operar naquela pessoa, para mostrar a sua necessidade, que ela está perdida, que os seus pecados estão levando ela para o inferno. Meu amigo, você seja despertado esta noite, você que não é salvo, você está indo para o céu? A Bíblia diz, você está indo para o inferno? E Deus ele está apresentando o Evangelho para que o pecador se desperte. Cristo foi que preparou a nossa salvação. Foi Ele, sozinho, na cruz. Aqui nós lemos como você pode ser salvo. Diz aqui, porque nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Ou seja, Deus pode justificar você. Quer dizer, Ele pode salvar você pela fé. Mas como pela fé? A fé na pessoa certa. A fé na pessoa que consumou a obra para a nossa salvação. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo na obra da cruz, lá no momento da cruz, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E que Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz caiu sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós podemos ser sarados. Você pode ser salvo. Não somente isto, Deus quer que você seja salvo. Mas em 2 Coríntios nós lemos Deus lá também se esforçando, trabalhando, para que o Evangelho como uma luz raie no seu coração, raie no coração dos pecadores, chegue lá no íntimo do coração dos pecadores. Ele até faz uma comparação. A Gênesis capítulo 1, versículo 3, ele disse como Deus, lá na criação, disse que era para a luz resplandecer, quando Ele fez a luz aparecer. Ele diz, da mesma maneira, Deus pode fazer a luz, que é Cristo, entrar no coração de vocês e dissipar todas as trevas, salvar o pecador. Você lendo Gênesis capítulo 1, versículos 2, lá você vai ver que a terra estava sem forma e vazia. E pairava as trevas. Assim é a condição, a sua condição aos olhos de Deus. Você pode ter muita luz, você pode ser uma pessoa muito estudada, pode ter diplomas, mas para esta vida, você pode ser um médico, você sabe, de repente, não digo você ou alguém aí fora, você também tem as suas qualidades, mas há médico que pode fazer a pior das cirurgias e ter bom êxito, quase que por um milagre. O cérebro de uma pessoa, a cirurgia mais complicada. Ele pode saber isso, pode ter esta luz que conheceu aqui. Mas se perguntar para ele, você sabe, você tem luz para chegar no céu? Você tem certeza lá no seu íntimo? Você sabe me explicar como você vai chegar no céu? Olha, nem vai ser, talvez céu nem exista. O que você está falando? Pois é, ali diz que o Deus deste século tem cegado os entendimentos. Diz aqui, se o nosso Evangelho está encoberto. Quer dizer, se o Evangelho não consegue alcançar você, não consegue alcançar essas pessoas,
Ele está dizendo, é porque o Deus deste século tem cegado os entendimentos dos incrédulos. Note a palavra, incrédulo. O incrédulo é aquele que não crê. Ele não pode crer no Senhor Jesus. Ele não vê em Cristo a obra suficiente para ele descansar nele para a sua salvação. Outra coisa muito importante, ele não vê nem que ele está condenado e no caminho para o inferno. Não vê, ele não pode perceber que ele pode ser o próximo da lista hoje para ir para a eternidade. E ele entrar no inferno por causa dos seus pecados. Não, o diabo diz, está tudo bem. O que você tem na sua casa, na sua vida, nos bares, na escola, nos shoppings, na sua roupa, diz para você que está tudo mal? Até na alimentação, no pacote, na embalagem, diz para você que você está mal? Que você pode ir para o inferno? Não, diz que você está bem. Que tudo está normal. A tecnologia que explodiu, tem alguma mensagem dizendo, pare, você está sendo enganado. Se você morrer hoje, você não está bem com Deus. Você precisa de um Salvador. O diabo não quer isto. Nós lemos aqui de dois Deus, um com Deus minúsculo e outro com Deus maiúsculo. Um é o Deus deste século, o diabo. O outro é o Deus que criou este mundo e disse para a luz aparecer em nosso planeta. É este Deus que tem poder para levar Cristo ao seu coração, para ser o seu Salvador. Você quer isto? Oh, meu amigo, não se engane. Não se engane. O mundo jaz no maligno e ele tem elaborado este mundo para a perdição dos pecadores. Mas eu vou terminar. Na última leitura, nós lemos que a mensagem do Evangelho está chegando ao fim. Sim. Você sabe disso, né? Você tem pouco tempo. Não sei quanto tempo. Talvez pode ser algumas horas. Cristo vai voltar. E Ele vai levar o seu povo, os salvos. Não os que estão pensando em se salvar, os que estão se salvando, os salvos. Para o céu. E lá em 2 Tessalonicenses diz que então Deus enviará a operação do erro. Hoje Ele está enviando a operação da verdade para se salvar. Mas diz lá que a maioria das pessoas não creram, não receberam o amor da verdade para se salvarem. Depois que a igreja será retirada, eles vão ter prazer na mentira. Porque antes já tinham, não é novidade para eles. Você não está sendo salvo porque Deus não quer, é porque você não quer. Com a retirada da igreja, você não queria antes, você vai continuar não querendo depois. Não vai mudar. Se você quer mudar, é hoje. É hoje. A pessoa que quer mudar, ela muda hoje. Se ela se ela vê que a sua vida está estragada, e nesse sentido está totalmente estragada, é Deus que está dizendo. Não é um sentimento seu, é Deus que está dizendo. Que você precisa da salvação, você precisa da justificação. Deus está dizendo até que você precisa da luz. Que coisa! Que terrível! Então Deus está dizendo que eu estou em trevas. Só o pecador não fica alarmado com isto, o crente fica. Mas então o pecador escolhe continuar assim. Hoje nós lemos aqui que Deus está chamando. O apóstolo, depois de falar sobre esta situação que vai acontecer após o arrebatamento da igreja, ele fala de crentes. Devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, por
vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé na verdade, para o que, pelo nosso Evangelho, vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só. O Evangelho é apresentado de várias maneiras. Para perdoar o pecador, nós já lemos, para justificar, lemos lá em Romanos, para trazer luz à alma que está em trevas, mas o Evangelho é mais do que isso. Aqui nós lemos a finalidade total, primordial, alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Notaram ali o Espírito Santo. A pessoa não é salva simplesmente por uma emoção carnal, não é nem por levantar o braço, nem por vir até a frente, nem por vestir roupa de crente ou não vestir roupa de crente, nem por ler a Bíblia, por responder todas as dúvidas da Bíblia. É pela obra do Espírito Santo. E notaram lá a fé. O Evangelho chama o pecador, mostrando a sua necessidade. E o Espírito Santo leva ao Salvador. E é lá nele, naquele que morreu por você e por mim, que o pecador descansa. Eu espero que você faça isso. Que você descanse em Cristo. Você precisa disso. Mais do ar do que você respira. Mais do que tudo. O ar é a coisa mais importante na vida, né? Porque você pode ter lá no roupeiro um saco de dinheiro, geladeira cheia de coisas boas, os filhos tudo sentados à volta da sua cama, tudo formado. Mas se faltar o ar para você, a sua vida termina. Eu digo para você que a salvação da sua alma é mais importante do que o ar que você respira. Porque o ar só mantém você vivo como um pecador. Você não vai melhorar. Mas Cristo, Ele pode salvar você. E se o ar faltar para você nesta vida, Ele vai levar você seguro para o céu, para a casa do Pai, para a glória que Ele tem reservado para as pessoas salvas. Espero que você aproveite, sinceramente, de todo o meu coração. Eu espero que você aproveite, meu amigo. Seja salvo, porque a sua vida está passando rápido. Talvez você vai ser o próximo no relógio de Deus.